Fala galera, agora chegou a hora da gente corrigir o Enem 2016, iniciando então por esta primeiríssima questão, onde ele te pede as características descritas referem-se a plantas de qual bioma. Esse bioma tem árvores e arbustos com raízes que se expandem pro lado horizontalmente, é pro lado, como nessa fotografia aqui que eu coloquei para vocês, permitindo ancoragem no substrato lamacento. E aí a gente começa a ter uma noção que deve ser mangue, porque mangue é assim. Raízes que se expandem verticalmente, galera, é para baixo ou para cima, por causa da baixa oxigenação do substrato. Ele está falando dos pneumatóforos, as raízes respiratórias do mangue. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sal, porque como o mangue ele ocorre na margem de rios, no ponto desses rios que fica próximo da sua desembocadura em ecossistemas marinhos, ou seja, a água vai ter uma mistura de doce e salgada, vai ser o que a gente chama de salobra. Logo, tem uma água com muito sal. As plantas elas não conseguem não absorver todo esse sal e aí tem adaptações como glândulas para eliminar o excesso de sal da água salobra ao qual elas estão em contato. E aí folhas que podem apresentar cutícula espessa para evitar a transpiração. Mangue. Olha, de todas essas características, para mim, o solo lamacento, falta de oxigênio e raízes que se expandem verticalmente por causa dessa falta de oxigênio. Até vou escrever o nome porque essa é a coisa que mais cai nas provas. O pneumatóforo é o nome dessas raízes aí. Isso é bem característica de mangue. Beleza, então vamos para a nossa próxima questão, onde ele vai te perguntar o seguinte, olha só. Peraí que deu tilt aqui na minha bagulhada. Pronto. Aqui, deu. Essa é uma estratégia deixa eu botar uma cor que vocês enxergam, de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Então, para tudo. A primeira coisa que tu precisa perceber é que tu vai ter que marcar uma alternativa que recupere o meio ambiente, ou seja, que seja legal para a natureza, mas também ajude a produção agrícola, ou seja legal para o agricultor. Então, se alguma alternativa for ruim para um desses dois lados, não vai ser a alternativa correta. E o que ele propõe aqui é que os ecossistemas degradados, tá, são ruins, perdem estabilidade e que usar árvores junto dos sistemas agrícolas, que ele chama isso de sistemas agroflorestais, ou seja, tu planta árvores. O que é um sistema agrícola? Meu, feijão, tomate, abóbora, árvore lá no meio. É isso que dá para entender sem saber o que é um sistema agroflorestal. Então, fazer isso pode ser um papel inovador em acelerar o processo sucessional. Qual é o contexto aqui que, se o aluno manja muito bem, ele percebe, mas se ele não estudou tanto, ele nem se dá conta. Se o ecossistema é degradado, eu quero recuperar. E áreas se recuperam através de sucessão ecológica. E o que ele está falando é que plantar árvore junto com o feijão, a abóbora, a batata, pode acelerar a sucessão, logo acelerar a recuperação desse ecossistema que foi degradado, além de produzir. Beleza, então vamos lá. Lembrando que a pergunta é recuperar o ambiente e produzir plantas para ganhar dinheiro. Então, quando eu substituo gradualmente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas, eu não vou ter produção agrícola, porque eu vou substituir as cultiváveis, as que me dão dinheiro. Quando eu intensifico a fertilização do solo com técnicas apropriadas e biocidas, o que é biocida? É agrotóxico. Aí o agrotóxico não é legal para o meio ambiente. Quando eu promovo maior diversidade de vida no solo e aumento a matéria orgânica, eu estou ao mesmo tempo recuperando esse ecossistema que precisa de um solo bom, e um solo bom também é bom para atividades agrícolas. Então aqui eu tô fazendo as duas coisas, essa tá legal, e vai ser essa a resposta mesmo. Favorece a dispersão de sementes cultivadas. O que é de sementes cultivadas? É o feijão, é a abóbora, é aquela planta que tu tá plantando para ganhar dinheiro, mas aquela não é dali.
pela fauna residente nas áreas florestais. Isso aqui significa que a fauna residente vai espalhar a semente da abóbora, do feijão para a floresta. Daí não é legal para a preservação do meio ambiente. Cria condições favoráveis para o estabelecimento de espécies pioneiras, com a diminuição da insolação do solo. Aí essa daqui parece boa, né? Porque realmente quando tu planta árvores, vai diminuir a insolação para o solo. Só que isso aí não vai ajudar em nada o que? O plantio com plantas cultivadas para ganhar dinheiro. Essa letra E seria tipo assim uma recuperação de uma área mais tradicional. De mais a mais, as espécies pioneiras, e aí se tu estudou muito sucessão ecológica, tu sabe, elas gostam de sol. Logo, diminuir a insolação não vai ajudar as espécies pioneiras, vai atrapalhá-las. Por isso que não faria sentido do ponto de vista da sucessão. Então, essa é uma das questões mais dificeizinhas dessa prova, por conta dessa dificuldade da interpretação. Se tu não sabe direito o que é um SAF, um sistema agroflorestal, atrapalha bastante a interpretação, mas enfim, dá para, pela pergunta e por esse balanço entre recuperação ambiental e produção agrícola, descartar as outras e ficar com a letra C. Próxima, então, outra questão bem interpretativa, eu gosto bastante dessa questão, ela é bem inteligente. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade. O que é controlar a densidade? É não deixar uma outra espécie nem aumentar demais, nem diminuir demais. Nesse caso aqui vai ser aumentar demais. Por quê? Porque ele está falando do papel dos peixes na densidade de presas para como possível controle de populações de espécies exóticas. E aí, se tu estudou ecologia, tu conhece o contexto e tu sabe que espécies exóticas geralmente são um problema quando elas se reproduzem demais. Nesse caso, controlar as espécies exóticas é não permitir elas se reproduzirem demais. Como? Porque os peixes comeriam essas espécies. Então, em um experimento, se colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento. Então o que tu precisa entender? A área com tela vai ser a área sem o peixe, já a área sem tela vai ser a área com o peixe. E aí depois ele esperou 15 dias para ver os resultados. E aí como é que a gente faz essa questão? Não precisa ficar olhando todos os números quando ele dá uma tabela complexazinha dessa daqui. Tu olha, ó, tá, tem a alga, tem a craca, tem o mexilhão, tem a assídia, tem a densidade e o tamanho na área sem peixe, tem a densidade e o tamanho na área com peixe. Beleza. E aí tu vai alternativa por alternativa, olhando os números que as alternativas mandam tu olhar para decidir se tá certo ou tá errado. Então, os peixes controlam as algas. Vamos ver, ó. Quando não tem peixe, a densidade de alga é 100. Quando tem peixe, isso ajudou a alga. Só que assim, eu quero que o peixe diminua a alga, porque a alga ela é uma espécie exótica, tá até aqui na tabela. Então se o lugar que tem peixe tá ajudando a alga, pô, tá ruim, né? Não tá controlando, então não é. Vou para a letra E, vou deixar as que a gente fica mais na dúvida por último. Letra D. As 4 espécies testadas, não, porque a gente acabou de ver que a alga não é controlada, então não são as 4 espécies. Letra E, as assídias, estão aqui as assídias, ó. Densidade das assídias quando não tem o peixe, 55. Densidade das assídias quando tem o peixe, 58. Então não controlou, né? Porque quando tem o peixe é para ele comer essas espécies e aí elas diminuírem de quantidade, então também não. Então a C e a B a gente fica... Por quê? Porque de fato eles controlam as cracas e os mexilhões, ó. Porque na área sem peixe tem mais cracas e mais mexilhões, ó, 300 versus 150, 380 versus 200, do que na área com peixe, ou seja, os peixes estão comendo as cracas e os mexilhões, porque tem menos desses dois animais nas áreas que tem o peixe do que nas áreas que não tem. Então sim, controla os dois. Agora olha só, letra B, cracas. Predando especialmente os animais pequenos. E é aqui que eu quero que vocês deem uma atenção. Então olha só, se na área que não tem peixes, o tamanho da craca é 2. E na área que tem o peixe, o tamanho médio das cracas baixa para 1,5, é porque as cracas que estão sobrando, já que o peixe está comendo a craca, são as menores. E se as que estão sobrando são as menores, é porque ele está comendo as maiores, não predando os animais pequenos, como ele fala aqui, sabe? Então tem que ter essa sacada interpretativa. Já na letra C, o que a gente vê dos mexilhões? Ó? Então, quando não tem peixe, a média de tamanho de mexilhões é 6. Quando tem peixe, a média sobe para 6. Ou seja,
tá sobrando os mexilhões maiores, porque o peixe está comendo os mexilhões menores. Por isso que tem que ser letra C. Essa questão, né, é bem interpretativa, tu realmente tem que olhar os dados e fazer inferências do que está acontecendo a partir deles. É isso que acontece na vida real, gente, eu adoro essa questão por causa disso. Maravilha, então, vamos para a nossa próxima. Em qual grupo de organismos ocorre esta transição? Vamos ler o texto e procurar que transição é essa. E aí, lá na última linha, para variar, que ele fala transição desse elemento, que é o carbono, da forma inorgânica para a orgânica. Isso aqui acontece na fotossíntese, galera, que é quando o gás carbônico lá na fotossíntese, o carbono desse gás carbônico é usado para fabricar a nossa querida glicose. Isso aqui é inorgânico e isso aqui é orgânico. Logo, desses 5, quem faz fotossíntese é o fitoplâncton. Por isso a resposta tem que ser letra A. Então, fixação do carbono no ciclo do carbono é isso aí. É essa conversão do carbono que está numa molécula inorgânica para aquele que está na molécula orgânica. Mais simples essa daí, né? 5. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, quando tu olha esse negócio, meu Deus, isso aqui vai ser horrível. O pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal endereçado para qual? Jesus, que negócio é esse? E a questão, galera, é simples, mas eu vou tentar explicar o que ele quer dizer. Então, as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis para o endereçamento para diferentes organelas, como vocês. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula que vai dizer para onde da célula essa proteína tem que ir, capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Ok. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada por uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs. Então, se ele falou ciclo de Krebs, ele deu a dica. Porque qual é a organela aonde o ciclo de Krebs acontece? A mitocôndria. Então, se ele quer mandar uma nanopartícula para um lugar onde acontece o ciclo de Krebs, tem que ser a mitocôndria. Por isso que a resposta tem que ser letra B aqui. Essa é outra questão muito bacana, muito legal. Olha, questões boas aí nesse Enem, hein? Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? Então vamos ver que projeto é esse, o que de diferente ele está propondo. Então, a coleta de cocô de animais domésticos em sacolas plásticas e seu descarte cria condições para degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Então, ele mostra aqui a figura, o cara catando cocô, botando num saco. E aí, olha que interessante, ó, o saco com umas fumacinhas aqui, ó. Porque o que tem aqui, ó? Tem lixo, material orgânico em decomposição empilhado. Quem estudou sabe que esse tipo de descarte e acúmulo do lixo gera metano, porque aqui dentro não vai ter oxigênio, então tu vai ter as bactérias metanogênicas decompondo essa matéria e liberando metano no ambiente. Por que metano é ruim mesmo? Porque é um gás estufa. Aí a figura 2 ilustra o projeto Parks Park, por Cambridge, Massachusetts, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor. Os produtos do biodigestor são utilizados em equipamentos do próprio parque. O que esse biodigestor vai fazer? É um lugar onde a cocosada vai ser decomposta de maneira anaeróbia. E olha a figura, porque no Enem, galera, tu tem que olhar com atenção a figura. Tem um fio ligado ao biodigestor e esse fio está sendo usado para acender a luz lá do parque. Por quê? Porque esse biodigestor, a digestão da matéria orgânica ali, ela vai liberar metano. E a energia desse metano está sendo queimado de um jeito que a energia dele é usada para iluminar o parque. Portanto, uma inovação desse projeto é possibilitar a queima do gás metano, cuja chama vai iluminar o parque. E aí tu não vai gastar energia elétrica para iluminar o parque e ainda vai dar um destino para esse metano, e ainda a queima do metano, transformando-o em gás carbônico, é benéfica para não aumentar tanto o aquecimento global, porque não sei se vocês lembram, cada metano, ele digamos assim, polui 25 vezes mais, ele ajuda a aquecer o planeta 25 vezes mais do que cada gás carbônico.
Logo, sempre que a gente queima o metano e transforma ele em gás carbônico, a gente tá ajudando o aquecimento global a piorar 25 vezes menos. Por isso, letra A. O Enem, gente, ele tem uma coisa assim que eu queria falar. Falou em lixo, em decomposição de lixo, já tem que farejar o metano, porque as questões são muito associadas. Vamos para essa daqui, que parece uma coisa difícil, mas a questão dá várias dicas para tu conseguir acertar. Então, tendo em vista o papel funcional do ADH, então quando ele fala isso, tu tem que olhar o papel do ADH, sabe? Tu tem que prestar atenção para esse negócio. Qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? E aí falou em diabetes, o cara pensa em glicose. Só que o diabetes da glicose é o mellitus. E como ele mesmo fala aqui, ó, tipos de diabetes mellitus insípidos. Enquanto o primeiro está associado aos níveis de insulina, e insulina tem a ver com glicose, ou seja, ele está te dando a dica que ele não quer uma coisa relacionada à glicose. O segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. Ó, então eu não quero saber de insulina. O insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio ADH, que controla a reabsorção de água no rim. Então tem que ter a ver com água. Olha só, ele tá te dando uma dica. Se tu tá desesperado, não sabe nada, a alternativa que tu vai ter que botar teria que ter a ver com água, que é desidratação. E essa é a resposta. Por quê? Porque o papel do ADH o nome dele, se tu parar pra ler ali, vou até escrever o nome dele pra vocês, ele é o hormônio antidiurético. E se ele é o hormônio antidiurético, ele é antidiurese. E diurese é o que? É fazer xixi. Então ele é o anti-xixi, esse hormônio aí. Então se você está produzindo o hormônio anti-xixi, você não vai fazer xixi. Agora, se você tem deficiência desse hormônio, aí você vai fazer muito xixi. E se fizer muito xixi, vai ter desidratação. Por isso a resposta é letra E. Não é nada complexo, é ou não é? Então vamos continuar. 8, na nossa listagem aqui, a 8. Um exemplo de tal processo é... Então, vamos ver o processo que é, né? Então, apesar da grande diversidade, a origem nunca aceita na comunidade científica, uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos que todo mundo faz. É isso que tu quer saber. Processos biológicos que todo mundo faz. Bactéria não tem embrião, logo não tem desenvolvimento embrionário. Bactéria não faz reprodução sexuada. Nem toda bactéria faz respiração aeróbica. Acabamos de falar das bactérias metanogênicas em outra questão, que são bactérias anaeróbias, ou seja, elas não fazem respiração aeróbica. Bactéria não faz xixi, excreção urinária, mas todo mundo faz síntese proteica, até porque a única organela que todos os seres vivos têm é o ribossomo. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer síntese proteica para sobreviver. Então tá. Essa troca de segmentos é determinante para... E aí esse texto aqui, cara, não serve pra quase nada, nem vou ler isso aí. Então o incremento na variabilidade em razão da permuta genética. Aí, cara, permuta genética é permutação. E permutação lembra crossing over. E crossing over lembra variabilidade. Então essa troca de segmentos é determinante na letra C. Não tem muito o que discutir aqui, né? Recombinação genética na formação dos gametas. Ou seja, tu fazer a troca de pedaços entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, combina os genes de maneira diferente, o que aumenta a variabilidade genética dos gametas, mais combinações entre os genes nos gametas, ok? Então aqui não tem muito o que comentar, sabe? É uma questão clássica de crossing over. Vamos para a próxima, essas vezes dá treta. Então olha só. A etapa de hidrólise na produção do etanol a partir do milho. Então, olha isso aqui. Então, o que a figura te mostra? O milho, ele foi para a tal da hidrólise. E aí, os produtos dessa hidrólise, eles foram para a fermentação, que liberou gás carbônico, etanol e água. E quem fez essa tal de fermentação foi a levedura. Então, o que tu tem que saber de biologia para conseguir interpretar melhor essa questão? O milho, ele trata-se de um ele trata-se de um frutinho que é formado por um polissacarídeo chamado de amido, que por sua vez é um polímero formado por várias glicoses. Quando tu hidrolisa esse amido,
O resultado é separar essas glicoses. E vamos escrever o nome dela aqui, ó, glicoses. Faz muito sentido, até porque na fermentação, digamos assim, o reagente do processo é a glicose. No caso, a fermentação alcoólica, nesse caso, porque libera gás carbônico e água. Então essa é a leitura que tu tem que ter para daí tentar responder. Então, a etapa de hidrólise, ou seja, a primeira etapa, aquela em que tu destrói o amido para gerar as glicoses, é importante para que a glicose seja convertida em sacarose, não é o que aconteceu. Para que as enzimas sejam ativadas, é aquela que tu fica, sei lá, maceração favoreça, ninguém macerou, ninguém falou em macerar, sei lá, que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. E sempre que a gente fala substrato, galera, em reações enzimáticas, é o reagente. Então esses substratos aí, eles vão ser o quê? Eles vão ser a glicose. Então é essa daqui a resposta. Então não é grãos padronizados, nada a ver. Então esse tipo de questão em que tu tem que entender essa primeira etapa da hidrólise depois da fermentação é bem comum de cair no Enem. Vamos para essa próxima aqui, que parece até meio bobinha. Então, considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessa pesquisa. Então, vamos ver qual é o propósito da pesquisa. Então, a formação de coágulos sanguíneos, olha, já deu uma grande dica, é um fator responsável pela ocorrência de doenças, como lá. A prevenção e o tratamento dessas doenças pode ser feito com drogas. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas de animais com essa propriedade. Que propriedade? Anticoagulante. É que tu precisa ligar que tem a ver com sangue, né? Tem a ver com sangue. E aí por isso que tem que ser mosquitos hematófagos. Porque os animais que são hematófagos, quando eles chupam o sangue, um mosquito, uma sanguessuga, eles têm que ter substâncias anticoagulantes. Por quê? Porque sangue fora de vasos sanguíneos naturalmente coagula, empedra, aglutina. Quando então o animal tira esse sangue dentro de nós, se ele não tiver alguma coisa que impeça essa aglutinação, o sangue vai empedrar dentro do bicho, o bicho não vai conseguir aproveitar os nutrientes do nosso tecido sanguíneo. Por isso que ele tem substâncias anticoagulantes que impedem esse empedramento do sangue, e aí o bicho consegue comer a glicose, os triglicerídeos lá do sangue, que é o objetivo dele. Por isso, mosquitos hematófagos, porque hematófago, para quem não sabe, desculpa até devia ter falado isso, eu não falei, hemato é sangue, fago é comer, né? Então, um hematófago ele come sangue. Beleza? Vamos lá então. Essa daqui é outra bem interpretativa, eu gosto bastante dessa questão. Considerando as informações do texto, então você vai ler o texto e considerar. Qual ação representa uma estratégia de adaptação? Então tu tem que ler o texto e descobrir o que é uma estratégia de adaptação. Quando tu conhece o contexto do aquecimento global, etc., isso facilita bastante. Então o IPCC prevê que o planeta passará por mudanças climáticas. Tá. As estratégias de mitigação é o quê? São direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir concentração de gás do efeito estufa. Então, essa estratégia é a que a gente não quer. É alguma coisa que tu faça que diminua a emissão de gás estufa. A que ele está pedindo é a de adaptação, que agora ele vai descrever. O que é a adaptação? Ela é a direcionada aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças já em andamento. Então, eu quero, digamos assim, só me preparar para o pior nas estratégias de adaptação. É basicamente isso. Então, considerando essa informação no texto, qual que é a que prepara para o pior? Construir usinas eólicas diminui a produção de energia através de termoelétricas, reduzindo o gás carbônico, seria mitigação. Tratar resíduos sólidos, que seria o que? Lixo, faria tu emitir menos metano, porque metano é o gás do lixo, que ajuda no efeito estufa. Eficiência de veículos faria emitir menos gás carbônico, então seria mitigação também. Agricultura sustentável de baixo carbono é uma agricultura que emite menos carbono, ou seja, gás carbônico. O que é DIC? DIC, galera, é tipo uma paredezinha que tu constrói em regiões costeiras, para quê? Para se a água subir, por causa de um dos efeitos do aquecimento global, é o derretimento das geleiras e aumento do nível do mar, essas paredes impediriam que essa água atingisse as cidades litorâneas. Daí tu tá só te preparando para o pior. Por isso que a letra E é mais adequada. Então essa é uma questão em que tu tem que ler o texto, entender o que é essa estratégia, conhecer o contexto do aquecimento global para indicar a solução que ele está pedindo, que é a estratégia de adaptação. Beleza.
Agora vamos para essa daqui, ó. Blá, blá, blá. Nesse contexto, então tu vai ter que ler ali para te contextualizar. A qualidade nutricional do grão de trigo será modificada porque vai reduzir. Então, o que vai reduzir no grão de trigo nessa historinha? Então, vamos ler, vamos entender. Então, recentemente, estudos feitos com grão de trigo mostrou que níveis elevados de CO2 prejudicam a absorção de nitrato. Então, o que vai acontecer quando tiver muito CO2? A planta vai absorver menos nitrato, ou seja, menos nitrogênio. Logo, o que a planta não vai conseguir produzir tão bem quando ela está absorvendo menos nitrogênio? Nutrientes que tenham esse átomo, que são, no caso, proteínas, e não os outros, porque os outros não têm nitrogênio na sua constituição química, só proteínas têm, por isso é letra E. Agora, nessa outra aqui. Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Aí, gente, nem precisa ler muito texto ali, ó. Tem que ver o que cada um faz. Então, vacina compete por nutrientes? Não sei, não parece. Vacina, 2, produz substâncias antimicrobianas? Olha, vacina induz a produção de anticorpos. 3, vacina disputa sítios de adesão. Olha, não sei. Vacina estimula a produção de imunoglobulinas, que é anticorpos estimula. Ah, então tá. Então é o 4 tá aqui, é B, deu. Então tu tem que chegar sabendo que vacina estimula a produção de anticorpos, tu tem que chegar sabendo que imunoglobulina é sinônimo de anticorpos, e tu sabe essas duas coisas. Não é para ter dificuldade nessa questão, não tenho nem mais o que explicar. Vamos para a última aqui. Então olha só, mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa voltasse para baixo, a seiva continuaria seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva? E se tu olhar aqui, ó, está sendo transportada pelo xilema. Então é seiva bruta. Então tu tem que chegar na questão sabendo que, vou até escrever aqui para vocês, que o transporte de seiva bruta se dá, a teoria, né, que explica o porquê que a seiva bruta sobe, é a teoria da coesão-tensão, que afirma que o principal fator que faz a água subir é a transpiração continuada. Que ele, inclusive, sugere que na figura que seja, né? Porque ele está mostrando que aqui, ó, vapor de água saindo continuamente pelo estômago e essa água subindo por aqui, entrando por aqui, subindo por aqui, chegando na folha aqui e saindo por aqui. Então, segundo essa teoria, a transpiração é o principal elemento que faz a água subir, porque essa saída constante de água lá por cima da planta puxaria toda a coluna de água para cima. Então, você tem que conhecer a teoria da coesão aqui para saber que a resposta tem que ser letra E, transpiração. Tá bem, gurizada? Essa então foi a correção do nosso Enem 2016. Espero que vocês tenham desfrutado e aprendido bastante com essas questões. Beijo e até mais.